Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Prezados professores e superintendentes da escola dominical, eu vos cumprimento com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola dominical, que vai nos falar sobre o tema a mordomia das finanças. Aliás, um assunto de suma importância para a nossa vida social, para a nossa vida também de fé cristã. Mas antes de nós comentarmos alguma coisa a respeito disso, eu gostaria de fazer a todos vocês dois convites especiais. Primeiro convite, para o último sábado do mês em curso, do mês de setembro, no dia 28 de setembro, teremos a oportunidade de recebermos na Assembleia de Deus aqui em Ribeirão Preto, das 9h30 às 11 horas da manhã e também das 14 às 16 horas, o pastor Claudionor de Andrade, um dos articulistas do nosso jornal Mensageiro da Paz, um dos mestres que nós temos na nossa igreja Assembleia de Deus, estará conosco aqui no dia 28 de setembro, ali no Templo Sede, na Vila Tibério. Eu convido, portanto, a todos os professores, superintendentes, pastores, alunos da escola dominical, você que quer aprender a palavra do Senhor, venha estar conosco no dia 28 de setembro, das 9h30 às 11 horas e das 14 às 16 horas. Entrada gratuita para todos os nossos irmãos. O segundo convite que eu gostaria de estar fazendo é a respeito do nosso primeiro encontro geral das Assembleias de Deus do Campo de Ribeirão Preto para as nossas crianças, o primeiro ECADECARP, Encontro de Criança das Assembleias de Deus do Campo de Ribeirão Preto. Esse encontro se dará no dia 6 de outubro, um domingo, das 9 às 16 horas, lá no nosso grande templo. Então eu convido a todas as nossas crianças de 0 a 11 anos de idade, e você pais, o pai e mãe, poderá também acompanhar o seu filho nesta grande festa da nossa igreja, que se dará no dia 6 de outubro, lá no grande templo. Teremos lá mais de 2.000 crianças, teremos a oportunidade de recebermos também a tia Sumara, vindo do Belenzinho, São Paulo, juntamente com o personagem Jujuba, que estará conosco aqui nesta grande festa espiritual para todas as nossas crianças. Entrada gratuita, das 9 às 16 horas do dia 6 de outubro. Conto com a presença de todos vocês. Pois bem, no domingo passado nós estudamos sobre a mordomia do trabalho. E uma das coisas que ficou muito claro para nós naquela lição é que a palavra trabalho, ela vem de uma palavra hebraica que é avodá. E avodá tem tanto significado de trabalho, como tem também um significado de adoração. Então veja que coisa interessante. Avodá tanto significa trabalho como significa adoração. E veja que nós tivemos numa lição anterior aí a respeito da mordomia da adoração, e depois falamos sobre a mordomia do trabalho. E é uma coisa interessante, porque das 52 parábolas pronunciadas por Jesus Cristo, 45 delas se deram em um local de trabalho, quando a pessoa estava em algum local de trabalho. A Bíblia até vai nos informar lá no Salmo 100, versículo 2, dizendo assim: servi ao Senhor com alegria. E veja que o servir aí, em termos de serviço, é no sentido de adoração. Então a palavra avodá, ela pode ter tanto o significado de adoração quanto o trabalho, mas a realidade é que o trabalho é uma adoração que nós prestamos ao Senhor, pois como diz o apóstolo Paulo, nós devemos trabalhar e tudo que nós fazemos para o Senhor.
Alguém até acha que nós trabalhamos para o nosso patrão, mas na realidade nós trabalhamos para o nosso Senhor. Todo o nosso trabalho tem a finalidade de glorificar o seu nome. O antídoto, podemos dizer que o antônimo de trabalho seria a ociosidade. E a palavra ócio, ela vem de uma palavra em latim que é ótium, e ótium significa inatividade, improdutividade. Então veja que o cristão, ele é chamado pelo Senhor não para o ócio, não para a inatividade, mas ele é chamado para a produtividade, ele é chamado para a eficiência, ele é chamado para o trabalho. O apóstolo Paulo até recomenda, dizendo, olha, se alguém não trabalha, é bom também que não coma. Como todos nós precisamos comer, isso já sugere para nós que o trabalho ele é essencial na vida do homem. E o assunto deste próximo domingo, do dia 8 de setembro, vai falar sobre a mordomia das finanças. Eu até gostaria aqui, e o nosso livro que acompanha essa nossa revista, o livro editado pela nossa CPAD do pastor Elinaldo Renovato, ele vai nos trazer algumas informações preliminares a respeito da mordomia das finanças, que eu acho que seria interessante que você, professor, talvez discutisse ou pelo menos tratasse rapidamente de algum desses assuntos que está lá no nosso livro, a partir da página de número 121. Pois bem, o que seria bom dizer? Que a questão, o ser humano ou a sociedade, ela vem evoluindo nas suas formas de transações, nas suas formas comerciais. Por exemplo, na antiguidade, quando não se tinha ainda a cunhagem da moeda, né, de uma moeda como nós a temos hoje, era feito através de escambo. Escambo nada mais é do que um meio de troca para aquisição de bens e serviços. Era muito comum alguém que tinha, por exemplo, ele produzia feijão, mas ele não tinha batata. Ele chegava com alguém que produzia batata e ali fazia uma troca. Um pegava o feijão e o outro pegava a batata, e assim sucessivamente. Nós percebemos até quando mesmo os portugueses chegaram às nossas terras brasileiras, foi muito comum naquele momento em que os portugueses fizessem trocas através de escambo com os nativos que aqui estavam. Então muitas vezes eles forneciam materiais manufaturados, e em troca disso eles pegavam peles de animais, pegavam madeira, e havia aquela troca. Com o desenvolvimento da sociedade, chegou um certo momento em que algumas coisas foram usadas mais especificamente como moeda de troca. O primeiro material que nós temos notícia a respeito do sal. O sal passou a ser um produto de troca com um valor agregado muito grande. E é da palavra sal que surge até a palavra salário, né? A palavra salário deriva de sal. Então a pessoa trabalhava e recebia lá tantos quilos ou tantas toneladas de sal. Aquilo era o seu salário. Até hoje, por exemplo, é muito comum no nosso vulgar diário, quando nós vamos comprar alguma coisa e aquilo está muito caro, nós até dizemos, olha, isso está com preço salgado, né? Veja que mesmo isso já tendo passado aí centenas de anos, no entanto, isso está muito dentro da nossa cultura, a questão do sal. Depois nós passamos a ter também, numa fase da sociedade, a questão do gado. Era tantas cabeças de gado, a pessoa trabalhava ou fazia qualquer negócio ou qualquer compra de terra, enfim, de materiais, e a pessoa dizia, olha, isso vale tantas ou X cabeça de gado. Com o passar dos anos, o homem percebeu, e com a descoberta lá dos minerais, principalmente do ouro, da prata e do cobre,
o homem chega a produzir, ou começa a produzir algum papel ou algumas moedas que representassem em si algum valor agregado. Até que, com o desenvolvimento da sociedade, nós chegamos aos dias de hoje, onde nós temos o papel moeda. Então você pega um papel moeda, aquele papel moeda ele tem ali um valor que identifica que ele vale X valores, né? Aquele valor é tão claro que ele reflete, ele não tem valor por si só, ele só tem aquele valor porque atrás daquele papel moeda, ou o que garante aquela impressão daquele papel moeda, é o seu lastro, é aquilo que dá a garantia, que geralmente é o ouro, ou em alguns países, como é o nosso caso da moeda brasileira, ela não é lastreada pelo ouro, mas é lastreada pelo dólar, e o dólar, por sua vez, é lastreada pelo ouro. Então, fazendo apenas este panorama para nós entendermos a questão das finanças. Então, o objetivo dessa nossa lição, os objetivos específicos, primeiro, é mostrar que tudo o que temos vem de Deus. Segundo objetivo desta lição, expor como o cristão deve ganhar dinheiro. Isso é muito rico. E o terceiro, explicar como o cristão deve utilizar o dinheiro. Então, mostrar, expor e explicar. E esse é o nosso objetivo, é o objetivo também que você, professor, tem que ter na sua sala de aula neste domingo do dia 8 de setembro. O nosso textuário, a parte que mais brilha nessa lição, está na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, e o versículo 10, que diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Veja bem, pois o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns, não são todos, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então vamos meditar um pouquinho neste assunto de suma importância para nós. É bom que você, na hora de iniciar esta aula, comece conceituando o que é finanças. Até porque o tema da nossa lição é a mordomia das finanças. Nós sabemos que o mordomo é alguém que gerencia algo que não é dele. Ele é apenas um gerente, ele é apenas alguém que está cuidando de algo que não é seu. Mas esta palavra finança, não obstante ela ser muito usada no meio econômico, isso é bom que você conceitue para que fique muito claro aos seus alunos sobre o que a lição está dizendo. É tão claro que esta lição ela poderia, por exemplo, ter o tema a mordomia do dinheiro. Mas veja que a CPAD fez questão de colocar sobre a mordomia das finanças. O que é finança? Você pode ver esta definição em diversos dicionários, mas, por exemplo, o dicionário de Antônio Ruais, ele vai informar para nós que finança é a ciência e atividade do manejo do dinheiro ou de títulos que o representem, né? Finanças também se refere a recursos financeiros, né? Eu gosto desta definição como a ciência e atividade do manejo do dinheiro. Então, a mordomia das finanças é a mordomia sobre o qual vai me dar subsídios para mim gerir ou para mim manejar o dinheiro ou títulos que representem algum recurso, algum valor monetário. Então é bom que você comece a aula já definindo o que vem a ser a questão de finanças. Veja que na Bíblia, segundo a revista Ultimato, uma revista de grande credibilidade no meio cristão, no meio, maiormente o meio evangélico, ela nos informa que a Bíblia registra 1565 versículos.
que fala sobre o dinheiro ou o manuseio do dinheiro. Ora, é uma quantidade expressiva, 1565. Veja que nós temos apenas 500 versículos que fala sobre fé, mas temos 1565 que fala sobre o dinheiro ou o manuseio, o manejo do dinheiro. Por isso só já nos demonstra o como nós temos que aprender e o como que nós temos que estar atento sobre este assunto que eu considero de suma importância para a nossa vida de fé cristã. Veja também que das 52 parábolas ditas por Jesus, 13 fala sobre riquezas. Então Jesus, ele falou o tempo todo. Aliás, nós citamos agora há pouco, na introdução, quando falávamos uma abreviação sobre a lição passada, sobre a mordomia do trabalho, nós comentamos que das 52 parábolas de Jesus, 45 Jesus chamou ou Jesus pronunciou dentro de uma atividade de trabalho. Mas agora afirmamos que das 52 parábolas, 13 delas falam sobre riqueza. Veja que Jesus, ele não vai dizer que Satanás, Jesus não chama Satanás de Senhor, né? Jesus não chama o mundo de Senhor, mas Jesus vai chamar o dinheiro de Senhor. Isso está lá, por exemplo, em Mateus, capítulo 6, olha o que diz o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, se referindo aí ao dinheiro. Então veja que o dinheiro, se não tivermos cuidado, ele pode se tornar senhor das nossas vidas. E Deus, ele não dá a sua glória a outro. Aliás, nós podemos ver que o primeiro mandamento expressado pela Bíblia em Êxodo 20 é que não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento, né? E temos que ter cuidado, porque o dinheiro ele pode se tornar um Deus, ele pode se tornar um Senhor das nossas vidas. Então, este é um assunto talvez para você fazer a abertura dentro da parte de conceituação, o que vem a ser finanças, e também o quanto a Bíblia trata a respeito desse assunto. 1565 versículos, das 52 parábolas, 13 fala sobre riquezas, e também Jesus coloca o dinheiro ali em um patamar que para muitos ele pode se tornar o Senhor da sua vida. Que isso, que Deus venha nos guardar, que isso venha ocorrer no meio da sua igreja. E é até bom que a gente já diga aqui no início desta nossa reflexão, que assim, o dinheiro ele pode ser uma bênção ou ele pode ser uma maldição, né? Mas o bom mordomo, ele precisa ter equilíbrio financeiro. O bom mordomo é aquele que planeja onde, como, quando e em que investir. Veja que mais do que saber ganhar, é saber como investir aquilo que se ganhou, né? Muitas pessoas ganham bem, mas por uma falta de um planejamento, né? Uma falta de uma disciplina, né? Muitas vezes o que ganha vai pelo ralo, né? Então, um outro cuidado que o mordomo precisa ter é que o dinheiro ele tem que ser o nosso servo e não o nosso patrão, né? Eu não posso ser guiado pelo dinheiro. O dinheiro tem que me servir como uma alavanca, tá certo? E não como um pedestal. Esse é o cuidado que nós precisamos ter. Mas vamos partir agora para o capítulo 1 desta lição, que vai nos responder ou vai nos dar a resposta do primeiro objetivo específico desta lição, que é mostrar que tudo o que temos vem de Deus.
Primeiro ponto aqui é que Deus é dono de tudo. Isso já está lá no Salmo 24. Ele vai nos trazer essa informação. Olha, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então tudo pertence ao Senhor. Na realidade, o homem não é dono de nada. Quando a Bíblia diz que do Senhor é a terra, quer dizer, e tudo quanto nela há. Porque tudo foi criado pelo Senhor e para o Senhor. A Bíblia diz que em Jesus, ou por Ele, tudo foi criado por Ele e para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez, nos diz o apóstolo Paulo. Então, Deus é o dono de tudo. Não obstante Deus ser o dono de tudo, pela sua graça e pela sua misericórdia, Deus nos empresta a sua bondade. E uma das bondades que Deus nos empresta é o privilégio de nós sermos seus filhos, como está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo de número 12. Ele vai nos informar aqui que veio para o que era seu e os seus não o receberam, versículo 11 e o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então veja que o povo judeu era filhos do Senhor por criação, ou pelo chamado, através do chamado de Abraão. Mas em Cristo Jesus, nós fomos feitos filhos por adoção, e como filhos adotivos, nós temos os mesmos privilégios do que um filho, digamos assim, biológico, tá certo? Então, todos nós temos o direito à herança do Senhor, e Deus nos entrega nas nossas mãos, para que nós dominemos, para que nós administremos, para que nós façamos aí o bom uso, como um bom despenseiro de tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Como disse até Davi, lá em 1 de Crônicas, capítulo 29 e o versículo 14. Eu gosto desse texto, que diz assim: porque tudo vem de ti, e da tua mão tomamos. É como se tudo pertence ao Senhor, está nas mãos do nosso Deus, tudo vem dele, e é da mão dele que nós damos para ele, devolvemos para ele, Até comentamos isso quando falamos sobre a mordomia do dízimo e das ofertas. Tudo é do Senhor, mas nós também devolvemos para ele. É como um pai que tem um filho, talvez lá de 1 aninho, 2 aninhos, e quando chega o dia dos pais, o filho chega lá todo sorridente com um presente para entregar para o pai, e ele chega e abraça o pai e diz: ó papai, presente para o Senhor, como se fosse o filho que estivesse dando. Mas na verdade, o dinheiro é do pai. O filho comprou o presente com o dinheiro do pai, tá certo? Mas o filho acha que está dando presente para o pai. A mesma coisa acontece conosco em relação a Deus. Tudo está nas mãos dele, tudo é dele. E é das mãos dele e nas mãos dele, é das mãos e nas mãos dele que nós o entregamos, como nos afirma Davi, 1 de Crônicas 29 e 14. Então Deus é o dono de tudo. Segundo, o trato com o dinheiro. É importante até, eu me lembro que tempos atrás, quando criança, nós cantávamos muito aquele corinho que dizia assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Então veja, o trato com o dinheiro, com Jesus é muito bom, mas se eu colocar o dinheiro na frente de Jesus, esse dinheiro vale para muito pouca coisa, ou para quase nada. A Bíblia até nos apresenta a parábola lá em Lucas capítulo 12,
quando Jesus fala daquele rico, mas que era louco, porque ele construiu celeiros e ele achou que ele tinha bens para muito tempo, né? E Jesus vai até falar: mas louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Né? Então esse é o cuidado que nós precisamos ter com o dinheiro. Como eu já afirmei aqui, e somente reafirmando esta verdade, o dinheiro não pode ser o nosso patrão, o dinheiro ele tem que ser o nosso servo. É bom também que você, professor, nesse domingo agora, reflita um pouco mais, uma reflexão um pouco maior sobre, no capítulo 1, o ponto 3, sobre a questão do cuidado com a falsa prosperidade. Aliás, nós precisamos ter cuidado para não nos deixar sermos enganados, né, pelas armadilhas espirituais, né, da já tão conhecida, chamada teologia da prosperidade, né, que prega o tempo todo que o crente tem que ser rico materialmente, pois segundo eles dizem, né, somos filhos do rei. Essas afirmações até parecem corretas, mas são propaganda enganosa, podemos dizer assim. Veja que Satanás ele tenta camuflar a verdade. Satanás ele não vai falsificar uma nota de R$7, porque não existe nota de R$7, percebe? Satanás vai tentar imitar uma nota de R$5, uma nota de R$50. Ele tenta camuflar a verdade. Veja que ele já fez isso com Jesus lá em Mateus capítulo 4, lá na tentação. Aliás, ele vai usar a própria palavra, né? Ele vai usar até o Salmo 91, né? E é até bom que se diga, né? Tem pessoas que deixam o Salmo 91 aberto na cabeceira da cama para, quem sabe, espantar maus espíritos, né? Parece que o Salmo 91 não resolve, né? Porque se existe um salmo que Satanás conhece de carteirinha, é o Salmo 91. Quem sabe é melhor usar o 95, o 105, o 119, porque o 91 ele conhece muito bem, né? Aliás, ele usa isso para Jesus. Mas veja que ele vem, como diz também um corinho antigo, ele vem com sapatinho de algodão, né? A verdade, ele vem com a mentira camuflada de verdade, tá certo? Então cuidado com essa informação: somos filhos do rei, Deus nos colocou por cabeça. Aliás, a Bíblia está recheada de informações, e o próprio apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre o grande ganho com a piedade, ele vai dizer: olha, eu aprendi a passar necessidade, né? Certo? O apóstolo Paulo nos dá um exemplo do que é, muitas vezes, não ter ou faltar coisas considerado de utilidade, coisas necessárias, né? Mas foi privado de muitas coisas. E quantos santos homens não tinham riqueza material, mas se apoderaram da fé em Cristo e foram vencedores, né? Jó nos dá um exemplo do que é ser rico, mas do que é também ser pobre, mas de reconhecer que Deus se apresentou a ele e revelou a sua grandeza, não enquanto ele estava na sua riqueza, mas justamente na pobreza, quando ele estava em nada, né? E ele mesmo disse: olha, eu apenas conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora, isso na necessidade, né? Eu conheço a Deus com os meus olhos viram o Senhor. Então, reflita sobre isso com a sua classe neste capítulo 1, o ponto 3. O capítulo 2 vai nos falar como o cristão deve ganhar dinheiro. Isso pode soar, talvez,
como música a muitos ouvidos, né? Como o cristão deve ganhar dinheiro. Aliás, parece que tem pessoas que só querem ir à igreja porque ele quer ver-se livre das dívidas. Ele quer ter o melhor carro, ele quer ter a melhor casa, ele quer fazer viagem todo ano. Então, isso aqui pode ser talvez um chamariz para muitos. Mas vamos aprender aqui, e respondendo já o segundo objetivo específico da nossa lição, que é expor como o cristão deve ganhar dinheiro. Pensemos um pouquinho a respeito disso. Então, a primeira coisa que tem que ficar claro para nós aqui é que nós não fazemos qualquer negócio. Sabe isso? De alguém dizia assim, olha, eu faço qualquer negócio? Para nós cristãos, isso não confere. Aliás, nós não fazemos qualquer negócio. Nós só fazemos negócios que sejam honestos, né? O que é honestidade, né? Honestidade, primeiramente, é aquilo que está na intenção ou na motivação do nosso coração. Alguém até diz que não basta apenas ser honesto, você tem que parecer ser também. Não basta apenas ser, tem que parecer ser. Mais do que parecer ser, você tem que ser honesto, né? Honestidade é algo que tem que sair do profundo da motivação do nosso coração. Isso fala até da questão da ética, da questão da dignidade, né? Tá certo? Então, o cristão, o trabalho dele é um trabalho honesto. Ele é um trabalho que glorifica o nome do Senhor, né? Eu me lembro até que uma certa feita eu ouvi alguém dando um testemunho e ele tentava mostrar como Deus foi com ele, uma vez que ele foi até um país vizinho, comprou algumas coisas irregulares, mas segundo ele, Deus o abençoou de tal forma que nenhuma polícia, nenhum fiscal o parou no caminho. E com aquilo ele teve uma lucratividade de X reais, né? Veja, isso não é algo que glorifica a Deus. Isso não é fruto de um trabalho honesto, porque o trabalho honesto, ele tem que ser um trabalho legal perante a lei do seu país. Mais do que legal, ele tem que ser moral através dos princípios sacrossantos da Bíblia Sagrada, né? Ele tem que honrar o nome do Senhor, né? E assim, se eu não sei dizer como fiz, né? Se eu não posso dizer como fiz, eu não devo fazer, eu não devo também deixar que alguém faça. Tá certo? Esse é um dos princípios muito usado hoje na administração quando fala a respeito da ética profissional. Se você não sabe dizer como fez, não faça e não deixam que faça. Tá certo? Então, o trabalho honesto, aquilo que glorifica o nome do Senhor. E que está muito ligado aqui com esse segundo ponto, fugindo das práticas ilícitas, né? O cristão também, ele não deve ganhar dinheiro, dinheiro que não seja através do seu trabalho, através do suor do seu rosto, né? Então o trabalho, o ganho com jogos, né? Bingos, rifas, loterias, né? E outras formas fáceis de ganhar dinheiro. Por exemplo, quantas vezes a gente vê muitos cristãos envolvidos até com questões de pirâmides, né? Pouco tempo atrás agora, pessoas até do nosso convívio cristão, muitas vezes envolvido com pirâmide. De repente o governo vai, bloqueia as coisas, a pessoa vendeu tudo que tinha para investir, né? De uma forma irregular, porque a lei do nosso país condena isso. Então nós cristãos, reflita isso com a sua classe, tá? Nós cristãos devemos fugir da aparência do mal, tá certo?
Provérbios 28 e 20, é até bom que a gente leia esse versículo, 28 e 20 de Provérbios, diz assim: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Então, meus prezados, a riqueza, quando ela vem de uma forma honesta, quando ela glorifica o nome do Senhor, ela vem de uma forma lícita, através do trabalho, isso é o que dá prazer. O que dá prazer e o que dignifica é a riqueza conseguida de uma forma justa, dentro de uma moral e dentro da legalidade. O outro assunto que eu gostaria de refletir aqui também é a questão da avareza, que está no capítulo 2, o ponto 3. Então veja que a avareza é o amor, né, ao dinheiro, é uma escravidão, né, ao vil metal. Se nós pudéssemos talvez definir aqui a palavra avareza, né, avareza é o apego demasiado e sórdido ao dinheiro. Ou trazendo em outras palavras, a avareza é a falta ou antônimo, o contrário da generosidade. Tá certo? De um lado, a generosidade, de outro lado, a avareza, né? Há alguns adjetivos que nós damos aí a questão da avareza, né? Como avarento, agarrado, o avaro, o esganado, né, o fominha, enfim, nós temos na nossa língua portuguesa um cabedal aí de palavras para designar aí a questão da avareza, esse apego, né, demasiado à vil moeda. Veja que o apóstolo Paulo, ele até vai nos informar lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, né, que é o que está até aqui no nosso texto áureo, 1 Timóteo 6 e 10, ele vai dizer assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, né? A pessoa passa a amar tanto o dinheiro que o dinheiro se torna o seu Deus, o dinheiro se torna a sua razão do viver, né? Ele passa por cima de tudo e de todos, né? E aquele que ama o dinheiro, né, ele é capaz de passar por cima da própria mãe para não perder o dinheiro. Ele é capaz de fazer qualquer coisa por conta do dinheiro. Mas feliz é o homem que deixa a avareza e se apossa da generosidade. Ele não está apegado àquilo que tem, mas o amor dele está para com o outro. O outro ou o próximo tem mais valor do que a vil moeda. Se ele tiver que decidir entre uma coisa e outra, ele fica com o próximo. Este é aquele que honra o Senhor, utilizando ou tendo o gerenciamento, a mordomia daquilo que Deus colocou em suas mãos. Então pense nisso. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Vamos pensar um pouquinho agora no capítulo 3 da nossa lição, que vai nos falar sobre como o cristão deve utilizar o dinheiro. E para esse terceiro capítulo, nós vamos responder o terceiro objetivo, que é explicar como o cristão deve utilizar o dinheiro. A primeira observação que eu gostaria de fazer aqui é que o cristão ele deve utilizar o dinheiro primeiramente para o seu sustento pessoal e de sua família. Isso é a parte básica aqui, a parte principal. O cristão deve utilizar os recursos financeiros que Deus colocou na sua mão para a sua sobrevivência, para a sua sobrevivência pessoal e também para o sustento da sua família. O apóstolo Paulo ele vai até nos informar que se alguém não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel.
Então veja que esta aí é a primeira parte que o cristão deve ter como seu lembro, né, de como ele deve utilizar bem o dinheiro que Deus colocou nas suas mãos. Mas o segundo ponto que a nossa lição nos traz aqui é que o cristão, ele usa bem aquilo que Deus colocou nas suas mãos quando ele usa em prol do reino de Deus, quando ele usa em prol da igreja do Senhor. E como que ele faz isso? Como cristãos, e nós quanto igreja, a igreja somos nós, mas nós quanto igrejas individualmente, nós nos reunimos em uma coletividade. E em uma coletividade nós não fazemos nada no caos, nós precisamos de uma organização, que nós chamamos isso de igreja local. E na igreja local, onde tem ali um CNPJ, um ajuntamento de pessoas com a finalidade comum, é ali que nós entregamos os nossos dízimos e entregamos as nossas ofertas. Então o cristão, ele utiliza bem o seu dinheiro quando ele entrega a obra do Senhor, e entrega a obra do Senhor sabendo que esse dinheiro estará sendo bem administrado em favor daquilo que é útil tanto para a expansão do reino de Deus, mas também para com algumas atividades que a igreja precisa realizar, como cuidar de órfãos e de viúvas, como também cuidar de pessoas necessitadas e para outros fins necessários para a igreja. Então reforce isso como a sua classe. Mas nós temos o ponto 2 deste capítulo 3, que eu gostaria de nós pararmos um pouquinho mais aqui, né? Esse ponto 2 que vai falar que como o cristão deve utilizar o dinheiro na sociedade civil. E aqui talvez vai nos falar mais sobre como nós não devemos, em vez de como nós devemos, como nós não devemos utilizar. Por exemplo, não devemos utilizar o nosso dinheiro criando dívidas, tá certo? Criando dívidas. Então, na sociedade civil, o primeiro ponto aqui é evitando dívidas fora do seu alcance. Como isso mexe com cada um de nós? Evitando dívidas fora do seu alcance. Veja, nem toda dívida é ruim. No meio econômico, nós até dividimos isso entre a dívida boa e a dívida ruim. O que é a dívida boa? A dívida boa é aquele investimento que você faz para comprar algo que vai te dar um retorno futuro. Por exemplo, pessoa financiou uma casa, financiou lá em 20, 30 anos, tá certo? Aquilo é considerado como um bom investimento, desde que ele tomou certos cuidados, né? A prestação dentro da sua renda, né? Dentro de um patamar que ele consiga pagar. Porque ele vai poder, em vez dele pagar uma locação, ele vai estar pagando algo que ele mensalmente ele está tendo um retorno, e que no futuro ele tem a valorização desse imóvel. Então ele troca o pagamento de uma locação por o pagamento de uma prestação de algo que já é dele e que futuramente vai dar aí, vai aumentar o seu patrimônio. Então essa é considerada uma dívida boa. Mas imagine agora, por exemplo, a compra de um veículo financiado em 60 prestações. Você comprou o veículo por 50 mil hoje, você tirou da concessionária, ele vale 45, você ficou com esse veículo 2 anos, daqui 2 anos ele vale 30 mil reais, tá certo? Fora todo o custo que você teve. Então, o financiar um veículo talvez compensaria você ter comprado um veículo por 10 mil reais e você ir poupando um certo valor por mês para daqui 2, 3 anos você comprar à vista um veículo de 50 mil reais.
Então, são tipos de dívidas, uma considerada boa, outra não tão boa assim, tá certo? E o cristão, ele tem que ser sábio, né? Ele tem que verificar também, antes de contrair algum empréstimo, alguma coisa, verificar taxa de juros. Será que é a melhor taxa? Compensa para mim usar o cheque especial ou fazer um crédito pessoal, né? Usar o rotativo do cartão de crédito, ou compensa mais eu procurar um banco e fazer um crédito consignado? Percebe? Então, o cristão deve ter esse cuidado, né? E a dívida, né? O ideal é que você não faça dívida. Esse seria o ideal, que você poupe antes. Tenha o hábito de fazer a poupança. Poupe antes, para depois adquirir. Mas, se for uma coisa de extrema necessidade, procure as dívidas com menor taxa de juros e as dívidas considerada dívida boa e não aquela dívida considerada ruim. Até porque nós, como cristãos, nós temos um nome a zelar, né? E nós representamos, ou nós somos testemunhas do Senhor aqui na terra. Lá em Provérbios capítulo 22, o versículo 7, a lição traz esse texto, diz assim: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Veja que isso foi escrito há mais de 3.000 anos atrás, tá certo? Então, que isso sirva como uma reflexão para cada um dos nossos alunos neste domingo. O segundo item, ainda dentro na sociedade civil, evitando os extremos. O cristão, ele tem que ter o equilíbrio, né? E aqui eu até gostaria de comentar sobre a questão, por exemplo, do consumismo, né? O que é o consumismo? Consumismo é o ato de comprar o que você não precisa, né? Alguém até escreveu que consumismo é o ato de comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece, a fim de tentar ser uma pessoa que você não é. Tá certo? Sabe aquela pessoa que ele quer impressionar alguém e ele chega rodando a chave do carro, mostrando que ele está chegando em uma Mercedes, mas você vai ver a Mercedes é financiada em 120 meses. Percebe? Então é um consumismo exagerado. Ou ele tenta ter, por exemplo, né, ele pode ter um celular Samsung, o dinheiro dele é suficiente para ter um Samsung, mas ele quer ter um iPhone de última geração, nem que for preciso ele financiar em 12 meses, pagando uma taxa talvez de 5% ao mês, mas ele quer impressionar os outros. É a famosa questão, né, do querer ter para ser, né? E veja que Satanás vai tentar Jesus, lá em Mateus 4, justamente para que, querendo mostrar, olha, se tu és o Filho de Deus, mande que as pedras se transformem em pães. Em outras palavras, quem é filho de Deus não pode passar necessidade. Quem é filho de Deus tem que ser suprido por Ele o tempo todo. Faça alguma coisa. Transforme pedras em pães. Faça alguma coisa para provar quem você é. Jesus não precisava provar quem Ele era. Quem Ele era aquilo que Ele ouviu do Pai quando Ele saiu das águas do batismo há 40 dias atrás. Quando João batiza e o céu se abre, o Espírito Santo desce na forma de uma pomba, repousa sobre a cabeça de Jesus e ouve-se uma voz do céu dizendo: este é o meu filho e nele eu me alegro. O que nós somos é o que nós ouvimos do Pai. O que o Pai disse a meu respeito, isso basta. Eu não preciso ter para ser, eu sou porque sou.
porque nós ouvimos isso do Pai. Então, cuidado com o consumismo. O consumismo é um extremo, mas o outro extremo é a avareza que citamos aqui, né? A pessoa até pode ter algo melhor e muitas vezes ele nega um conforto melhor para a sua família porque ele é agarrado ao dinheiro, né? Ele pode fazer uma viagem com a sua família para um lazer, para um descanso, mas a avareza é tão grande, tá certo? Que ele vai num outro extremo. O que nós temos que ter? A vida de equilíbrio. Terceiro assunto aqui, tendo controle da renda. E aqui é até bom que você, professor da escola dominical, possa até apresentar uma planilha. Você pode imprimir lá, entra pelo Google, pesquisa, nós temos uma infinidade de planilhas, você pode imprimir, mas hoje é muito comum as pessoas entrar aqui no Google, baixar uma planilha virtual. Tem isso aos borbotões de forma gratuita, né? E você pode, quem sabe, até passar isso para os seus alunos e para nós criarmos uma disciplina. O maior problema, e eu tenho assim conversado com pessoas endividadas, até por conta do meu ofício a respeito disso, e tenho visto talvez quando eu pergunto para a pessoa qual que é a sua renda, e ele sabe até o quanto ele ganha. Eu ganho R$1.000 por mês, mas quando eu pergunto, você sabe quais são os seus custos fixos? Ele não sabe. Ele não sabe o que ele paga ao mês. Ele não sabe aonde está indo a sua renda, o que está consumindo a sua renda. E nós temos que sermos metódicos nisso, separar. Se eu ganho R$1.000, eu tirei o dízimo, R$100, me sobrou R$900. Eu tenho lá R$50 de luz, eu tenho R$20 de água, eu tenho X de gás, eu tenho tantos de locomoção, né? E depois eu vou ver quais são as minhas despesas variáveis, que não são fixas, para me tentar descobrir o que está roubando parte da minha renda, é onde eu posso atuar de forma cirúrgica, né? Para que eu gaste menos do que aquilo que eu ganho. Então reforce isso com a sua classe, né? O ponto 5, fugindo da agiotagem. Uma das coisas que tem levado muitas pessoas a recorrer, né? Essa questão de agiotagem. Agiotagem, aqui nós podemos ver tanto a parte ativa quanto o passivo, né? A parte ativa é aquele que é agiota, tá certo? E se nós temos algum cristão, tá certo, que eventualmente pratica isso, fuja disso. Fuja de ser agiota. Primeiramente é um crime, tá certo? É contra a lei do nosso país. Então, o agiota, o ativo, ele tem que fugir disso. E aquele também que recorre a uma agiota, esse mais ainda, tá certo? Tem que fugir da agiotagem. Mas uma das coisas que leva muito à questão da pessoa recorrer à agiotagem, muitas vezes é o consumismo desenfreado, como citamos aqui. Existe até uma doença, hoje considerada doença, né? Chamado oniomania, né? Oni de dinheiro, né? Oniomania, que é chamada doença do consumismo exagerado. Essa doença, né, da oniomania depende até de tratamento psiquiátrico e até psicoterápicos, tá certo? E muitas pessoas estão envolvidas, até a tal ponto que a lei do nosso país, ela até muitas vezes, o próprio juiz acaba dando ou reconhecendo algumas pessoas como pródigos, né? O que é um pródigo? Nós temos até em Lucas capítulo 16, né? Lucas capítulo 15, melhor dizendo, nós temos lá até a parábola do filho pródigo, tá certo? Isso, Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 11. O que é o pródigo, né? O pródigo é uma pessoa
que ele chegou a tal ponto de dilapidar o seu patrimônio e os seus recursos, que alguém mais próximo ou dentro da própria família solicita judicialmente de que ele não está em condições de gerir o seu próprio patrimônio, porque aquilo se tornou algo compulsivo, aquilo se tornou até uma doença, e é onde a justiça entra, impedindo que a pessoa dilapida aí todo o seu patrimônio. Então, o cristão tem que ter cuidado com essa questão da agiotagem, tá certo? E para nós encerrarmos, já indo para o final, uma das formas como o cristão deve utilizar o seu dinheiro é pagando os seus impostos. Isso eu sei que pode até doer para muitos, mas pagar os seus impostos é uma obrigação e também um privilégio nosso. É um privilégio. Aliás, eu gostaria de estar pagando muito mais impostos do que pago, porque quanto mais pagamos impostos, sinal que ganhamos mais, tá certo? Então, e o pagar o imposto, nós estamos contribuindo com a nossa nação, né, para a prosperidade do nosso povo e para o bem comum da nossa sociedade. Aliás, o cristão tem que ser o exemplo no pagamento de impostos. Para aqueles que são seletistas, que já têm os seus impostos retidos na fonte pelo próprio empregador, né? Eu acho que o problema é menor aqui, porque ele já recebe descontado. Mas você, que muitas vezes é até bom que você reforce isso na sala, talvez aquele que é um profissional liberal, que ele tem uma atividade que muitas vezes ele que precisa declarar, o cristão tem que ser um exemplo nisso. Como diz o apóstolo Paulo para Timóteo, ser o exemplo dos fiéis. Tá certo? Nós temos até um movimento dentro do mundo cristão evangélico, feito pela Universidade da Família, sediada em Pompeia, interior de São Paulo, aqui próximo a Bauru, que os nossos irmãos ali, eles pregam, tem até livro escrito a respeito disso, né? Mas eles pregam lá sonegação zero, né? Que isso possa ser um lema. Aliás, Jesus dá um exemplo disso, né? Quando ele pega a moeda e ele vai dizer, olha, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, se eu tenho que dar ao Senhor o dízimo e as minhas ofertas, na mesma equivalência, eu tenho que dar ao Estado o que é do Estado. Que nós possamos ser o exemplo neste quesito. Meus prezados, eu finalizo aqui esta lição muito rica, né? Dizendo que o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição, né? A decisão de ser bênção ou maldição depende de mim, depende de você. Que possamos tomar a decisão correta, possamos tomar a decisão pela ética, a decisão pela legalidade, a decisão pela disciplina, a decisão pela economia, a decisão para o fazer certo e o fazer certo da primeira vez, a decisão de ajudar dentro das nossas condições aquele que é o meu próximo, aquele que está mais próximo de mim. Que o Senhor possa nos dar uma aula abençoada e que isso venha a ser um divisor de água para muitos dos nossos irmãos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.